Olá a todos e a todas que nos acompanham em nossos estudos da obra Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós temos a felicidade de, em dando continuidade à sequência dos capítulos, fazermos uma breve análise e aprendermos e refletirmos juntos sobre o capítulo 147 dessa obra, que recebe o título Mãos em Serviço. Emmanuel, então, como nos demais capítulos, nos traz um versículo bíblico que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, item 3, que diz assim: E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Então Emmanuel inicia a sua interpretação da seguinte forma: mãos estendidas. Quando estiverdes meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo de estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nulo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir Ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Como sempre, o Espírito Emmanuel é muito profundo em suas palavras, muito assertivo e nos auxilia a compreender as colocações de Jesus e dos discípulos. E ele não se limita à compreensão, não se limita a facultar-nos o entendimento melhor. Também nos impulsiona, nos auxilia, dando-nos exemplos de como que podemos praticar o que nós aprendemos. E no versículo que dá início ao capítulo 147, Mãos em Serviço, nós temos a resposta de Jesus a um homem que se encontra com ele e pede-lhe ajuda para que Jesus o cure de uma doença que ele estava enfrentando, que era a lepra. E esse homem, então, ao ver o Cristo, disse a ele: Mestre, se tu quiseres, eu posso ser curado. Então Jesus, ouvindo aquela rogativa, recebe aquele pedido e diz: eu quero ser curado, ou ser limpo, como nos traz aqui o capítulo 147. Na própria resposta de Jesus, temos alguns aspectos que precisam ser vistos e considerados. Primeiramente, Jesus diz: eu quero. E quem quer algo precisa saber o porquê se quer aquilo,
para que e como se planeja alcançar o que se está querendo, o que se está desejando. Jesus, é claro, sabia com toda a certeza e tinha em profundidade todas essas respostas. Nós, por nossa vez, nem sempre ponderamos com a maturidade necessária, nem sempre nós refletimos com a profundidade precisa, a fim de que nós saibamos o porquê queremos, a fim de que nós tenhamos respostas nesse campo de indagações, de modo que possamos, então, prosseguir. Quando Jesus fala para aquele homem, eu quero, ele está diante do serviço, do trabalho que o convoca, que o chama para a ação. Aquele homem que pediu, que rogou ao mestre a cura, era o momento, a oportunidade do serviço, do trabalho. Então Jesus naquele momento foi chamado para colocar as mãos em serviço e disse sim. Ele colocou as mãos em serviço, ele se entregou e realizou. Isso nos leva a uma reflexão muito oportuna, ainda mais em se tratando dos nossos trabalhos, dos nossos deveres que temos em nossa vida, nas nossas experiências. Quantas vezes, por não ponderarmos, por não refletirmos, por não pensarmos, nós recusamos, nós rejeitamos os chamados que temos de serviço. Quantas vezes, mesmo por receio infundamentado, nós recuamos perante o dever que nos cabe. Lembramos aqui do que os espíritos disseram a Kardec, quando, no momento ali da codificação, ele estava fazendo as pesquisas, então um espírito se comunicando com ele disse: olha, nós contamos com teu apoio, nós contamos com teu esforço, com teu trabalho, mas se tu não quiser, existem outros que o farão. Kardec, então, vislumbrando ali, enxergando a responsabilidade que lhe cabia, e claro, com receio, mas ainda assim confiou no amparo da espiritualidade e prosseguiu e deu continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. E aí nós, fazendo uma analogia, pensamos bem, o dever que nos compete ser feito não depende de nós unicamente. Se nós não fizermos, outras pessoas terão para que possam realizá-los. Mas nós muitas vezes dependemos daquele dever para ascendermos, para evoluirmos. Precisamos da lição que ele tem para nos repassar. Precisamos do que ele vai nos exigir em matéria de entendimento, de maturidade, de compreensão, de construção mesmo psíquica, de maturidade espiritual. Nós é que precisamos daquele dever. É claro que o que Deus tem para realizar no mundo, na existência, vai acontecer indubitavelmente por nós ou por outros espíritos, ou por nós e por outros espíritos também. Mas lembremos e estejamos compenetrados disso, de que se nos chega hoje o convite ao dever, o chamado à tarefa, a lide, nós é que precisamos buscar, aceitar, porque é então o momento em que o aprendizado bate à nossa porta e nós temos a oportunidade de dizer sim ou de dizer não. E se nos bate a porta é porque nós estamos capacitados, estamos prontos e aptos para aceitar. É Jesus que nos convoca a esse trabalho. Então nós estamos sendo chamados, ou melhor, estaremos sendo chamados a dizer: eu quero realizar, eu quero trabalhar no bem, eu quero servir, eu quero empregar os meus esforços, as minhas faculdades, as minhas habilidades no bem, com os espíritos benfeitores, no trabalho de Jesus, que nunca para de existir, que sempre, cada vez mais, o trabalho no bem, o trabalho com Jesus vai se multiplicando e precisando dos nossos esforços e de servidores.
cada vez mais. Por outro lado, nós lembramos aqui a educação pestalozziana, que visava integrar o ser em uma tríade, que era a cabeça, o coração e as mãos. A cabeça se traduzia como o entendimento, o conhecimento, as construções. Era a semente prestes a se desenvolver. O coração já era a semente mais madura, construindo o tronco, não é? Crescendo. E as mãos são os frutos, as folhas, o que aquela semente que foi gerada no campo do entendimento passou então a exteriorizar, a externalizar, no sentido de fruto, de ação. Então, quando Emmanuel traz esse entendimento das mãos em serviço, nós lembramos a educação pestalozziana nesse sentido, porque o entendimento nós já temos. O Espiritismo nos faculta de muito entendimento nesse sentido, seja no campo do progresso coletivo, seja no nosso progresso individual. Nós precisamos colocar a nossa mão em serviço, nós precisamos nos colocar em serviço para exercitar sementes que nos foram confiadas. Então nós já temos o conhecimento, tanto no sentido exterior, coletivo, quanto no nosso sentido individual. O nosso progresso interior, que precisa da boa ação do nosso livre-arbítrio para que possa se efetivar. Então, a partir desse conhecimento, nós passamos para o coração, que vai receber ali o combustível do amor, que vai servir para impulsionar essa semente do conhecimento para que ela cresça e possa gerar frutos. E esses frutos acontecem a partir das nossas mãos. Se externalizam, se exteriorizam, se mostram a partir das nossas mãos. Então, a cada momento que nos surge, é um convite, é um chamado para exercitarmos isso, para trabalharmos, para nos entregarmos ao serviço de Jesus, que sempre tem, como dissemos, nunca falta. Então, vamos aprimorando, aperfeiçoando a nossa capacidade de perceber onde que podemos nos empregar, onde que podemos empregar as nossas forças, onde podemos nos dedicar, a fim de que haja o nosso trabalho, a nossa cooperação nessa grande seara de Jesus, que conta conosco, com cada um de nós. Aprimoremos o nosso entendimento, partindo aí da analogia de Pestalozzi, aprimoremos o nosso entendimento na cabeça, né, na mente. Então, ele será cultivado ainda mais no coração, com as virtudes, com o amor, a paciência, a tolerância, a compreensão. E então, a partir disso, nós estaremos habilitados para servir, para trabalhar, para que essas ideias, esses conhecimentos se manifestem pelas nossas mãos, pelas nossas ações. Não nos detenhamos em somente pensar que para fazermos isso precisamos ter muitos conhecimentos, precisamos ser prodigiosos em matéria de amor. Não, nós aprendemos tudo isso servindo, trabalhando. Conhecemos para poder praticar e praticamos para poder conhecer também. E o Espiritismo nos orienta muito nesse sentido, muito nesse aspecto. Não podemos em nenhum momento dizer que nós não somos amparados, que nós não temos recursos para trabalhar. Temos sim, e não nos falta. E não somente recurso de nós mesmos, mas também dos espíritos que cuidam de cada um de nós, dos espíritos que trabalham pelo progresso da humanidade e que nós, pela força da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, vamos nos afinizando cada vez mais com esses espíritos, com esses ideais redentores e progressistas e progressivos, e vamos também nos tornando essas ferramentas que trabalhamos para o progresso, que trabalhamos para o bem, lançando mãos no arado.
entregando as nossas mãos para o serviço de Jesus que nos convoca. Nos convocou no ontem, nos convoca hoje e vai nos convocar amanhã novamente, porque nós estamos em constante evolução. Portanto, queridos amigos e amigas, nos preparemos e nos aperfeiçoemos cada vez mais, de modo que dessa forma estejamos capazes de dizer eu quero, quando Jesus nos chamar para o seu serviço. Muita paz a todos e a todas e até o nosso próximo estudo.